Eu sou o aluno Emanuel Charles, curso sexto período de agronomia no Instituto Federal Goiano Campus Urutaí. Vou realizar a apresentação de um artigo denominado de Expansão Geográfica da Doença do Sangue da Banana no Sudoeste Asiático. Os critérios de avaliação vão ser seguidos pelo professor Milton Lima, né? No canto inferior esquerdo estão as referências do artigo. Aqui é a capa do artigo, onde dá para ser vista a revista em qual esse artigo foi publicado, foi na Plant Diseases, no ano de publicação de 2021. Uma curiosidade, possui um total de 9 autores, né, desse artigo. Bom, e o que o artigo nos mostra? Bom, o artigo nos mostra uma doença, né, na cultivar de banana, do gênero Musa, né, que vem essa doença crescendo, né, tem uma alta distribuição pelo Sudeste Asiático, né. Então, bom, a cultura da banana é de extrema importância, né, para o desenvolvimento de países subdesenvolvidos, né. Essa doença que vai ser mostrada mais à frente, ela possui uns sintomas que são de fácil caracterização, né. O primeiro relato dela foi em 1900, né, na província de Sulawesi, na Indonésia. E por enquanto, Musa é o único gênero de planta, né, conhecido que pode ser infectado naturalmente pela Ralstonia, que é uma bactéria. Bom, e essa contaminação pode ocorrer por diferentes meios, né, que são ferramentas contaminadas e movimento de materiais de bananeiro infectado, né, até por insetos, que acaba contaminando uma planta já estando infectada, né, em determinado local, e esse inseto vai para outro local e acaba disseminando essa bactéria para uma planta sadia. Bom, essa disseminação ela pode representar uma ameaça significativa para o continente asiático. E bom, e de acordo com o artigo, sim, pode representar sim uma ameaça para o continente, né? Devido à sua fácil disseminação e distribuição, né? Por ela se disseminar muito fácil, né? Pelo continente. E é possível ter um resultado com exatidão sobre essa disseminação da doença. Bom, e de acordo com o artigo também, né? Não é possível ter uma exatidão sobre a disseminação, porque mesmo com os dados que tenha, né, atualmente, ainda não consegue se obter uma boa distribuição geográfica, né, da doença. Bom, o objetivo do artigo é basicamente estabelecer a distribuição e disseminação, tanto essa disseminação passada e a presente, a atual, né, dessa doença, e determinar e identificar os isolados patogênicos associados a essa doença. Embaixo temos uma imagem, né, do primeiro registro na ilha de Kauai, em 1905. Bom, nos materiais e métodos, primeiro foram feito um andamento nas ilhas, coletando amostras. Essas amostras foram colocadas em sacos plásticos e armazenadas em temperatura ambiente. Depois é feita a documentação desses sintomas e identificação dos hospedeiros. E a partir daí, né, depois dessa identificação desses hospedeiros, eles são isolados e purificados e mantidos em um meio de cloreto de tetrazóleo, né, em placas de Petri. Bom, essa tabela, nos mostra, né, uma pesquisa direcionada para os locais, principalmente da retirada das amostras, né, para a doença do sangue, né, da banana, estabelecido devido à ocorrência de Ralstonia, né, em toda a Indonésia. E o que essa tabela não mostra? Ela não mostra a ilha, né, o mês de coleta, o ano e principalmente se foi ou não encontrado, né, a doença na amostragem coletada, que é a quinta coluna dessa tabela. Aqui a gente tem dois isolados, né, da mesma bactéria, da Ralstonia. A diferença é o meio em que ela está isolada, que na figura A, né, o meio de isolado dela é um ácido de peptona glicose, né, e a figura B já mostra um isolado, né, ela num cloreto de tetrazóleo e ciclohexamida. E a diferença que a gente pode ver é a coloração, né, que essa bactéria teve na presença desse meio. Bom, essa tabela é um representativo, né, desses isolados,
né, dos isolados que foram feitos, né, identificados e diagnosticados com processos bioquímicos e moleculares, né, e foram classificados como os gram-negativos e oxidados positivos, né, utilizando um teste de hidróxido de potássio, né. E depois de feita essa identificação desses isolados, né, que todos eles possuem um código, né, e possuem indicadores específicos, eles são armazenados num banco de dados, onde a quinta coluna dessa tabela também mostra, né, o número desse isolado no banco de dados. Bom, aqui nos mostra, né, o padrão de distribuição dessa doença ao longo do tempo, né, que foi primeiro na ilha de Kauai em 1905, e essa doença ficou aproximadamente 60 anos isolados nessa ilha, e a partir dos anos 2000, ela começou a distribuição e sua disseminação pelas ilhas próximas à ilha de Kauai, né? E essa disseminação vem principalmente por materiais de bananeiro infectado, né? É, materiais de trabalho, né? Que também foram utilizados em áreas contaminadas, ou até por insetos, né? E essa distribuição ela segue um padrão arbitrário, que ocorre primeiro nas ilhas próximas e depois, ao longo do tempo, vai se espalhando por uma distância maior. E isso pode ocorrer por eh, uma distribuição, um transporte de mudas, por exemplo, ou até mesmo do próprio fruto, né, para comercialização, e de ferramentas também, né, que são levadas para fazer trabalhos em outras ilhas. Bom, essas imagens, né, vão nos mostrar, né, como é possível caracterizar de uma maneira fácil, né, os sintomas da Housetonia, né, são bem característicos. Na figura A, né, a gente tem uma bananeira com sintoma já avançado, que apresenta necrose foliar e murcha, né. Na figura B e C, é o sino da banana macho, né, com os sintomas iniciais, de brácteas retidas e a raque inferior possuindo uma necrose. A imagem D e E, né, vai representar um fruto verde e com descoloração na polpa. Essa descoloração, né, ela vai do marrom ao avermelhado, né? Por fora o fruto fica verde, parecendo que está se desenvolvendo normalmente, mas quando é feito o corte, é observada essa descoloração na polpa, né? A imagem F mostra um corte feito no pedúnculo, né, do cacho, né, com a coloração, mostrando a coloração vascular, que também vai variar do marrom ao avermelhado. A figura G também vai mostrar a coloração vascular, só que dessa vez do pseudocaule, né, que faz a sustentação da planta, que também vai variar da coloração marrom ao avermelhado. Bom, nas conclusões, essa doença do sangue da banana é causada por uma bactéria, né, chamada Housetonia, Sisusi, subespécie celebensis, né, é uma murcha bacteriana que causa perda significativa na colheita, principalmente na Indonésia e Malásia, né, e os sintomas incluem murcha da planta, a coloração vascular, que é bem significativa e importante, né, que é a que caracteriza essa doença em si, que vai variar do marrom ao avermelhado, como eu já havia dito. A podridão interna, descoloração do verde da fruta da bananeira. Até então não há resistência varietal conhecida a essa doença em gênero Musa, né? A distribuição de longa distância dessa doença segue um padrão habitário, como eu havia falado, né? E é indicativo de movimento, principalmente de materiais de banana infectado. E a rápida expansão da sua área geográfica faz com que essa doença seja uma ameaça emergente, né, na produção de banana no sudoeste asiático, né, e podendo aí vir a causar até mais do que o próprio continente asiático. Bom, encerro essa apresentação por aqui e deixo meu e-mail para qualquer contato e pergunta.